Bom, pessoal, boa tarde, né? Ah, Conforme foi combinado, né, na aula passada, eu vou gravar essa aula aqui na minha casa, né? E vou disponibilizar o link dessa aula no YouTube, né? Só lembrando alguns detalhes, né? O primeiro detalhe é que na aula passada eu tive um problema na gravação, né? Eu não sei qual foi o problema, acredito que foi o microfone que deu problema, né? Ele quebrou, fiz uns testes agora antes de começar a aula, né? Pra ver, e no caso realmente o microfone ele quebrou, é por isso que deu aquele problema daquele ruído estranho, sabe? Acredito que agora vai estar tá tudo agora sob controle, né? E bom, eu não consegui concluir, né, a aula anterior, né? Vou ver se hoje eu consigo estender o máximo possível, né? Se der, vou tentar terminar o capítulo, né? Se eu não terminar o capítulo hoje, o capítulo 33, né, do Halder, né? Que no caso é o primeiro capítulo, né, do curso de Física 4. Vai ficar faltando alguns detalhes que isso aí eu falo na próxima aula. Bom, e também o detalhe, né? A aula, até o instante que eu gravei, né? Eu fiz isso gravando diretamente do Google Meet, né? Só que às vezes você consegue baixar para você renderizar, às vezes não, né? Eu vou até verificar se eu conseguir baixar, mas se não conseguir baixar, vou ter que pegar o e-mail de vocês para poder disponibilizar, né? No caso, acesso. Mas de qualquer forma, eu acho que o vídeo não tem tanta informação, né, relevante no tocante ao capítulo, né? Mas de qualquer forma, eu no fim da aula e até lá no Moodle, né, lá no Poli Virtual, eu solicito a vocês os seus e-mails para que vocês tenham acesso ao vídeo de qualquer forma, né? Para que vocês consigam buscar alguma informação que vocês achem interessante, né? Então tá. Eu estava verificando aqui, né, no. Eu estava aqui verificando na última aula que a gente viu, né, a gente estava começando a falar sobre, sobre as propriedades da onda eletromagnética, né? E no caso mencionei, né, lá na aula passada de que os campos tanto elétricos como magnéticos eles representam grandezas vetoriais, né? Ou seja, eles possuem, no caso, modo, direção e sentido, né? Só que o Halliday ele faz algumas aproximações, né? Ele no caso, admite, né? Sempre que o campo elétrico ele está na direção Y, né? E o campo magnético na direção Z, e ambos os campos estão propagando aqui na direção X, né? Tanto é que até na aula passada eu tinha colocado aqui, né? Que se você for escrever com a formalidade que você tem em cálculo 3, né? Aqui você tem que indicar a seta, que é uma grandeza vetorial, né? E aqui você tem que indicar, né, o vetor unitário a qual esse meu campo ele está se propagando, que seria na direção Y, né? Só que como o Halliday ele está admitindo que sem se propagar na direção Y, por isso que ele estava suprimindo aqui, né, o vetor unitário e aquela simbologia lá que eu coloquei, né? Da mesma forma que você tem aqui do campo magnético, né? Ele está sempre aqui na direção Z, né? Então formalmente aqui teria que ter uma seta para indicar que é a grandeza vetorial, né? E aqui um vetor unitário aqui na direção Z, indicando que o campo ele se propaga nessa direção Z. Mas, bom, independente disso, né? O que é que interessa para a gente? A gente tem aqui a gente tem uma, a gente tem uma amplitude, né, tanto de campo elétrico como campo magnético, né, que é representada por EM e BM, né, respectivamente. Esses campos variam de forma senoidal, né, deixa eu só apagar aqui. Esses campos eles variam aqui de forma senoidal e, consequentemente, bom, e consequentemente eles variam de forma senoidal e são ortogonais entre si, né? E como varia de forma senoidal, temos dois parâmetros, né, relacionados a essa variação periódica, na qual temos ômega, que é justamente a frequência angular, e temos aqui o número de onda, né, na qual a frequência, né, é 2πf, né, onde f é a frequência de oscilação aqui
da minha onda eletromagnética, e no caso o K é o número de onda que a sua unidade, como eu tinha falado, era radianos por metro, e ele, no caso, indica, digamos, uma posição em função da variação angular aqui, né? Isso aqui varia de 0 a 360 graus, né? Então, no caso, você acha uma posição aqui que está diretamente relacionada a esse ângulo, né? Esse quer dizer o meu número de onda, né? Bom, e também eu estava mencionando outros parâmetros que você tem aqui da onda eletromagnética, né? Nós temos a frente de onda, né? E temos o raio, né? Bem como também a gente tem, né, essa outra grandeza que está associado ao comprimento de onda, que é o nosso lambda, né? Então, como eu tinha mencionado lá na aula passada, né, esse raio ele está muito associado quando você está trabalhando com a onda eletromagnética. Você tá considerando que a onda eletromagnética é um feixe de luz, né? Quando você lida essencialmente, por exemplo, com a óptica geométrica, né? Na qual a formação das imagens virtuais e reais, né, e no caso aumentos de imagem que você tem, por exemplo, você associa a luz como sendo que ela se propaga em linha reta. Então você usa essa representação de raio aqui, né? E nada mais é do que, no caso, uma seta, digamos, uma reta com uma seta orientando a direção, né? Outro parâmetro que também você tem, né? Que no caso é justamente essa frente de onda. Essa frente de onda ela tá relacionada como se fosse sendo um plano, no caso imaginário, né, na qual você tem, né, em que os campos elétricos possuem a mesma magnitude, né. Esse conceito de frente de onda ele é extremamente utilizado, né, quando você lida com ondas eletromagnéticas, e a gente vai voltar a falar deles quando a gente for verificar a difração da luz, né? Na qual todo o modelamento que você tem matemático está associado a você ter essa propagação de frentes de onda. E como essas frentes de onda elas estão relacionadas com, com a amplitude do campo elétrico, ou seja, né, no caso as posições na qual eles são iguais, a gente tem que a distância dessas frentes de onda representa justamente o comprimento de onda, né? Que representa, no caso, os pontos de máximos ou pontos de mínimos que você possa ter em relação à sua onda, né? E como você sabe, né, a gente tem uma relação entre esse comprimento de onda e a frequência, que eles estão relacionados com a velocidade de propagação, que no caso vai ser a velocidade da luz, né? Então, só para a gente falar aqui desses outros parâmetros aqui, eu vou botar assim, demais parâmetros, tá aqui. Bom, então temos o raio, né, na qual ele é uma reta orientada que mostra a direção de propagação da onda. E o outro, né, que é a frente de onda, aqui frente de onda, ela é uma superfície
imaginária no qual embaixo na qual os campos elétricos possuem a mesma amplitude. Tá aqui. Ok? E você tem que o lambda, né, é o instrumento do comprimento de onda, como eu tinha definido no começo da disciplina. Comprimento de onda, né, na qual você tem que a velocidade da luz, né, vai ser o comprimento de onda multiplicado pela minha frequência, né, de operação, né. E a gente também tem, né, no caso, uma relação entre esse comprimento de onda pelo número de onda, né, que vai ser 2π dividido por k, né, onde k é o meu comprimento de onda. Também uma outra característica, no caso interessante, que você tem em relação à onda eletromagnética é o que a gente chama de processo de alimentação. O que é esse processo de alimentação? Você tem aqui a onda eletromagnética, né? Ou seja, o que é que você tem, né? Você tem aqui associado basicamente duas leis do eletromagnetismo. Você tem a lei de Faraday e a lei de indução de Maxwell, né? Essencialmente, o que é que você tem, né? O que diz a lei de Faraday, né? Que se eu tiver um campo magnético variante no tempo, esse campo magnético variante no tempo, ele vai induzir um campo elétrico, né, que vai ser perpendicular ao meu campo magnético e também ele vai ser variante do tempo, né? É isso que diz a lei de Maxwell, né? A lei de indução do Faraday nos diz o quê? Diz que se eu tiver aqui um campo elétrico variante no tempo, ele vai produzir, né, um campo magnético que vai ser perpendicular a esse campo elétrico e também, consequentemente, esse campo magnético ele vai ser variante no tempo. Então, no caso, você tem esse processo sendo, no caso, realimentado, ou seja, né, no caso do campo elétrico, ele vai induzir o campo magnético, que vai induzir o campo elétrico, que vai induzir o campo magnético, né, e com isso você tem, né, que dessa forma, né, você tem, no caso, a propagação da onda eletromagnética por meio, né, dessas duas leis fundamentais do eletromagnetismo, né? E isso, assim, no caso, explica, por exemplo, de que você tem a radiação solar, que está localizada a milhões de quilômetros de distância da Terra, né? E mesmo assim, você consegue sentir, né, a intensidade da radiação do Sol, por exemplo, em um dia, no caso ensolarado, ou você está lá no meio-dia, no meio da rua, né? Isso no caso ocorre, no caso também porque você tem esse processo no caso, alimentação, né? No caso, o campo elétrico reforça o campo magnético e vice-versa, e quando ele atinge, né, digamos, a Terra, né, ele possui uma intensidade de energia, ou até mesmo momento, né, bastante apreciável, né? E assim, nesses campos, esses campos alternados, eles se propagam na velocidade da luz na forma de onda
eletromagnética, né? Então, né, vou escrever aqui justamente essa parte da realimentação, né? Então, o que é que você tem, né? Você tem aqui, né? Você tem aqui duas coisas. Você tem primeiro aqui, deixa eu ver. Você tem aqui a lei de Faraday. E deixa eu ver aqui para novo. Você tem que na lei de Faraday você tem que um campo magnético, né, variante induz um campo elétrico, né, perpendicular a esse meu campo magnético, né, e ele também vai ser variante no tempo. Variante no tempo. Bom, e também você tem aqui, né, a lei de indução de Faraday. De Faraday, perdão, de Maxwell. Que ela diz, no caso também, de que você vai ter um campo elétrico variante no tempo, induz um campo magnético perpendicular ao, ao campo elétrico, né? E ele vai ser variante no tempo. Ok? Então, no caso, né, o que é que você tem? Você tem que os dois campos criam continuamente um ao outro e as variações senoidais se propagam como uma onda.
ok? Bom, agora a gente vai ver a descrição matemática, né, da onda eletromagnética, né? Nesse ponto aí, a gente vai ver, né, a gente vai analisar, né, a onda eletromagnética, né, no caso em função inicialmente da lei de Faraday, né, na qual a gente vai verificar, né, qual é a relação que você tem entre o campo elétrico e o campo magnético, né. Depois a gente vai fazer essa mesma análise, né, a partir da lei de indução de Maxwell, na qual a gente também vai verificar qual é a relação que você tem entre o campo elétrico e magnético no caso, tirar as conclusões em função, certo? De cada uma dessas análises, né? A gente vai analisar, no caso, pegando um pequeno trecho dessa onda, né? Bom, então a gente vai fazer assim. Deixa eu botar aqui. Descrição. Descrição. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá melhor. Descrição. A matemática. De uma onda. Eletromagnética. Tá. Deixa eu aqui. Deixa eu salvar uma figura aqui. Aqui. Place. Não, tá cibernético. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tenho salvo aqui essa figura. Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar ela aqui em outro diretório aqui. Não. Não, essa figura não salvei não. Mas é basicamente. Ah não, eu não preciso nem dessa figura, perdão. Essa figura está aqui. Cadê? Pronto. Essa figura aqui, certo? Qual vai ser a análise inicial que a gente vai fazer, certo? A gente vai considerar para a lei de Faraday, né? A gente vai considerar esse pequeno trecho aqui Δx, né? Da minha onda eletromagnética, que no caso também está correspondendo aqui ao meu campo elétrico, né? Então, no caso, o que eu vou ter aqui, né? Desse lado aqui, desse meu retângulo, né, de altura H, né? Aqui, certo? Eu vou ter aqui um campo elétrico que eu vou chamar de E, né? E nesse outro trecho aqui, eu vou ter esse meu campo elétrico aqui, mais uma porção infinitesimal do campo elétrico, né? Já que eu vou ter uma porção infinitesimal aqui do meu espaço, né? Então, no caso, eu vou analisar, certo? Essa diferença que eu vou ter de campo elétrico, né, delta E, né, que está associado a essa minha diferença, perdão, do meu espaço. Então, no caso, o que eu vou ter aqui, né? Se eu for
abrir aqui a lei de Faraday. Eu vou ter que ajeitar melhor essa pressão do meu lápis aqui. O que é que eu vou ter, né? Bom, a lei de Faraday, ela diz que a integral, né, do caminho fechado do campo elétrico vai ser igual à taxa, né, de variação do meu fluxo magnético em função do tempo, né? Então, no caso, o que é que eu vou ter aqui, né? Se eu for analisar aqui, digamos, o caminho, né? Se eu for analisar esse caminho aqui, que eu tenho aqui, certo? Eu vou ter, no caso, a contribuição desse caminho aqui, né? Dessa minha altura H relacionada, perdão, eu vou ter, no caso, a contribuição desse caminho aqui H, do lado aqui de E mais DE, né? E no caso a contribuição do caminho aqui, né? H, considerando apenas o meu campo E, né? A gente, no caso, observa que essas variações aqui infinitesimais dx, certo? Aqui, desse lado de cá, eu teria uma contribuição aqui nesse sentido. Aqui eu teria nesse outro sentido e eles iriam se anular. Então, no caso, as contribuições estão associadas apenas à diferença, né? Relacionadas ao meu campo elétrico, mas sua variação infinitesimal com o campo elétrico nessa posição aqui do meu retângulo, né? Então, no caso, o que eu vou ter, né? Então, essencialmente, né, essa minha integral aqui de linha, aqui, né? Essa minha integral aqui de linha aqui, dl vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser aquele meu lado e também tem o detalhe aqui, né? A gente tem pela regra da mão direita, né? Se o meu campo magnético ele está aqui nessa direção aqui, por exemplo, certo? Se ele está aqui nessa direção aqui, né? Ele tá, digamos, saindo aqui do papel. Eu vou, no caso, adotar o sentido anti-horário para calcular a circulação desse meu caminho, né? Ou seja, para calcular o percurso desse meu caminho, né? Então a gente aqui está adotando, né? Você está calculando que no caso do campo elétrico ele está variando, né? Melhor, eu estou analisando a circulação aqui no sentido anti-horário, né? Desculpe. Né? Que segue a regra da mão direita, né? Se eu for considerar, por exemplo, né, que no caso do campo elétrico ele está no caso apontando aqui para no caso, meu nariz, né? Então, no caso, o sentido de giro aqui da mão está apontando para o sentido anti-horário. É isso que estou querendo dizer. Então, como eu falei, né, essas contribuições aqui do campo elétrico aqui na direção Y, na direção X aqui, perdão, vai ser nula porque esse aqui vai se anular com esse. Bom, aqui. Então tá, então o que é que você tem, né? Você tem aqui essa porção aqui, né, do campo elétrico mais a sua variação infinitesimal multiplicado por H, né? Que é justamente o comprimento lá do caminho lá daquela porção H menos campo elétrico, né? H. Então eu vou ter apenas a variação aqui ΔE H, ok? Analisando aqui essa minha integral superficial, né? Negativo da minha integral superficial, né? Variação aqui do campo aqui, função do tempo. ds, né? O que é que eu vou ter? Quem é que vai ser meu ds, né? Meu ds vai ser quem? Vai ser o meu H multiplicado por ΔX. Então, aqui vai ser menos, né?
Isso aqui é derivada parcial, né? Como eu estou considerando que esse meu campo ele varia apenas em função do tempo, né? Então posso escrever em função de d mesmo, b dt, certo? Multiplicar por delta S, que vai ser quem? Vai ser h dx. E o negativo, né, que está associado justamente justamente à minha lei de Leis, né? Então, vamos lá. Então, se eu for, no caso, igualar, né, essas duas relações aqui, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter que aqui h, né, delta E, vai ser igual a menos h dx, e a variação do campo elétrico, né, do campo magnético, perdão, e a variação aqui do campo magnético em função do tempo, né? Bom, então se eu for no caso organizar aqui, esse h aqui varia, né? Então no caso eu vou ter aqui a variação aqui do meu campo elétrico, né? Em função da posição x vai ser igual ao negativo, né? Da variação do meu campo magnético em função do tempo. Em função aqui do tempo, né? Então, eu coloquei novamente aqui, né, as derivadas parciais, porque o campo elétrico ele varia, bem como o campo elétrico, como o campo magnético, ele varia em termos de posição e varia, no caso, em termos de tempo, né? Aí por isso que eu coloquei em termos de derivada parcial. Aqui no caso eu não tinha colocado, apenas só para não confundir, certo, com o da x aqui, né? Por isso que eu botei isso aqui no caso, em termos de derivada simples, né? Só para não confundir com o dx aqui. Aí aqui, né, eu coloquei novamente na anotação de derivada parcial. Aqui da derivada parcial. Então pronto. Então se eu tenho um campo elétrico, né, e varia em função da posição, isso aqui vai ser igual, né, se eu for derivar a equação do campo elétrico, né, em função de x, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui K, a minha amplitude é M, cosseno de Kx menos ômega t. Se eu for derivar o meu campo magnético em função do tempo, o que é que eu vou ter? Vai ser menos ômega, a minha amplitude do campo magnético, cosseno de Kx menos ômega t. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, no caso, igualar, né? Como está aqui, só lembrando que esse menos com esse menos vai dar mais. Então, no caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter K cosseno de Kx menos ômega t. Isso aqui vai ser igual a ômega. Aqui é em cosseno de Kx menos ômega t. Então o que é que eu tenho, né? Eu vou ter, consequentemente, que o meu número de onda multiplicado pela amplitude do meu campo elétrico vai ser igual à minha frequência angular multiplicado, né, pela amplitude, perdão, do meu campo magnético, né? Então, o que é que eu vou ter, né? Se eu fizer a razão da minha amplitude do campo elétrico com a razão do meu campo magnético, né? Isso aqui vai ser K dividido por ômega. Ao contrário, ômega, né, dividido por K. Né? Então, o que é que eu vou ter, né? Eu sei que quem é ômega, né? Ômega vai ser 2π multiplicado pela frequência angular
e o número de onda vai ser 2π dividido por lambda, né? Então isso aqui vai dar a minha frequência multiplicado pelo meu comprimento de onda, que isso aqui vai ser igual a quem? A minha velocidade da luz. Então o que é que você tem? Você tem que a razão entre as amplitudes de campo elétrico com o campo magnético vai dar exatamente a velocidade da luz. Tá? Então, essa aí é a relação que você tem entre os campos eletromagnéticos quando você analisa em função da lei de Faraday, né? Agora vamos analisar, né, no caso em função, né? Vamos analisar agora os campos, né, em função aqui da lei de indução de Maxwell. Bom, aí o que, é que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar aqui, ó. Ah, tá, só ver a figura aqui. Deixa eu pegar essa figura aqui. Pronto. Deixa eu salvar ela aqui. Ctrl+P. Ah, já tem aqui, ó. Deixa eu salvar ela aí, tá falando aqui. Salvar como? JPEG. Deixa eu ver se agora vai. Ó, agora vai. Aí. Pronto. Aí no caso, o que é que você tem aqui? Né? Você tem, no caso, justamente essa outra porção da onda eletromagnética. Né? Aí a gente vai considerar, certo? A mesma variação aqui de posição X. Né? Agora a gente vai analisar em relação à variação do campo magnético. Né? Então o meu retângulo está aqui nessa posição. Né? Então aqui eu vou ter o meu campo magnético e após uma variação infinitesimal de posição eu vou ter essa minha variação infinitesimal de campo magnético, né? Da mesma forma também, né, a gente está adotando, né, a circulação aqui no sentido anti-horário, né? Porque se você considerar aqui, por exemplo, na posição aqui arbitrária aqui do campo elétrico, né? Se você imaginar a regra da mão direita aplicada pela lei de indução de Maxwell, né? Então no caso, o que é que você tem? Você tem aqui, pela Maxwell, o que é que você tem? Você tem aqui, né, o meu polegar apontando lá para o campo elétrico, né? E o movimento lá da minha mão, né, aponta para a circulação no sentido anti-horário, né? Então vamos lá. Essa minha lei de indução de Maxwell, matematicamente, ela é espelhada da lei de Faraday. Então você vai ter o caminho, né? Você vai ter, no caso, você vai ter a integral de linha do caminho, né? Do campo elétrico, né? Do campo magnético, perdão. Esse aqui vai ser igual a μ0 ε0 multiplicado pela variação temporal do fluxo elétrico, né? Que está atravessando esse meu retângulo aqui. Bom, então se eu for analisar cada termo se eu for analisar essa minha primeira, no caso integral aqui, né? Que é essa minha integral de linha aqui do campo magnético. O que é que eu vou ter, né? O que é que eu vou ter aqui? Vou ter aqui essa variação. Perdão, essa variação aqui, ela vai estar aqui, no caso apontando aqui no sentido horário, certo? No sentido horário porque eu estou partindo de cá para cá, né?
Então, se eu tô, se aqui o sentido de giro aqui, ele é o sentido horário, perdão. Aqui é o sentido horário. Eu vou escrever aqui. Né? Tá aqui girando no sentido horário, perdão. Então, mais uma vez, né? Ele está aqui girando aqui no sentido horário, certo? Então, assim, de uma forma geral, se a gente está considerando aqui inicialmente que aqui no sentido anti-horário eu considerei como sentido, no caso positivo, né, que está associado à propagação aqui do campo, né, na direção X. Então, se aqui está no sentido anti-horário, se aqui tá, se eu considerei positivo no sentido anti-horário aqui, né, como sendo no caso a conversão, né, para manter no caso a igualdade, né, desse meu espelhamento, então eu vou considerar que se eu tiver uma circulação no sentido anti-horário, no caso horário, ele vai ser o contrário da minha conversão, que é o sentido anti-horário, certo? Então, aqui vai ser o que? Aqui vai ser menos. E outra coisa também que você pode também, no caso, perceber também, se você não entendeu esse raciocínio que eu falei, né? Basta você verificar aqui a circulação, né? A circulação aqui está nesse sentido e o meu vetor está no sentido contrário o da circulação. Da mesma forma que aqui, né? Dos sentidos que eu fiz, né? Aqui, no caso, os vetores eles estão coincidindo com a minha direção de circulação. Então, isso é outra forma que você tem para você visualizar aqui. Então, dessa forma, o que é que eu vou ter, né? Eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter aqui menos campo magnético mais a sua variação multiplicado por H mais o campo magnético multiplicado por H. Então, isso aqui vai ser igual a menos D pela minha variação, né? Infinitesimal do meu campo magnético multiplicado pela altura H do meu retângulo, né? E se eu for analisar aqui essa minha integral superficial aqui, campo elétrico em função do tempo ds, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que essa minha área que eu estou trabalhando vai ser exatamente a área do meu retângulo, e vai ser H dx, né? Então agora eu vou, no caso, igualar essas duas integrais aqui. O que é que eu vou ter aqui? Então eu vou ter aqui, eu vou ter menos dB multiplicado por H. Isso aqui vai ser igual a μ0 ε0 H dx, variação do campo elétrico em função do tempo. Então, o que é que eu tenho? Mais uma vez, esse H cancela com esse H. Aí eu vou ter, certo? Aí eu vou escrever da seguinte forma, né? Eu vou passar esse dx dividindo a minha variação infinitesimal do campo magnético, né? E como eu fiz lá na lei de Faraday, né? Tanto o campo elétrico como magnético possui a variação em função da posição e tempo. Então, vou escrever isso aqui em termos de derivada parcial, que vai ficar menos derivada parcial do meu campo magnético em função do tempo igual a μ0 ε0 derivada parcial do campo elétrico em função do tempo. Aqui vai ser, aqui é dx, né? Não é dt.
parcial dx. Então, né, se eu for analisar aqui, né, a variação negativa do meu campo em função da posição x, aqui vai ser menos k, a amplitude do campo magnético, cosseno de kx menos ômega t. E eu vou ter aqui a variação do meu campo elétrico em função do tempo. Vai ser quem? Vai ser menos μ0, ε0, ômega, amplitude do campo elétrico, cosseno de kx menos ômega t. Aí eu vou, normalmente, no caso, igualar essas duas, né? Cosseno vai cancelar com esse cosseno. Esse menos com esse menos aqui também vai se cancelar. Então eu vou ter quem? Vou ter K. Deixa eu botar aqui embaixo melhor. Eu vou ter K multiplicado pela amplitude do campo magnético igual a μ0, ε0, ômega, a amplitude do campo elétrico, né? Então, se eu fizer novamente, né, a razão do campo elétrico, das amplitudes de campo elétrico com campo magnético, isso aqui vai ser igual a K dividido por μ0, ε0, ômega, né? E a gente viu, né, que isso aqui vai ter que ser igual à velocidade da luz, ok? Só que aí tem um pequeno detalhe, né? Aqui tem um pequeno detalhe, né? Isso aqui vai ter que ser igual à velocidade da luz, né? E a gente viu, né? A gente viu aqui anteriormente que a razão que você tem entre o número de onda e a frequência angular, a razão que você tem entre, a razão que você tem entre ômega pelo número de onda vai ser o que eu chamo de a velocidade da luz, né? Então no caso aqui o que é que você tem, né? Aqui, né, você teria, né, no caso o inverso disso aqui, então isso aqui seria o inverso da velocidade da luz, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom de novo.